This is Danny Haifong, and these are the latest Aqui é o Danny Haifong, e essas são as últimas atualizações das últimas 24 horas. Um navio, com bandeira de Singapura, que estava no Estreito de Hormuz, foi atingido por um drone iraniano nas últimas 24 horas, no dia 25 de junho. O Wall Street Journal informou que isso coloca o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã em uma situação muito delicada. O próprio Donald Trump deu uma resposta bem morna sobre o assunto, dizendo que isso é obviamente uma violação do cessar-fogo. Como dá para ver aqui, Trump também mencionou que mais de um drone atacou navios no Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas. Al Jazeera confirma que o Irã, depois de avisar esses navios, 3 deles, de que precisavam dar meia volta, realmente lançou drones kamikaze na direção deles. Ao mesmo tempo, o Wall Street Journal informa que os Estados Unidos estão prestes a mudar sua postura militar no Oriente Médio. Isso acontece enquanto a 5ª Frota do Bahrein, a 5ª Frota Naval dos Estados Unidos, registra cerca de 400 milhões de dólares em danos. Bases na Arábia Saudita, no Kuwait, todas podem ser fechadas, e algumas instalações militares devem ir por subsolo. Para falar sobre tudo isso e muito mais, eu recebo aqui Patrick Henningsen, do 21st Century Wire. Patrick, muito obrigado por estar aqui de novo. É sempre ótimo ter você com a gente. Bom estar aqui com você também, Danny. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, isso ajuda muito o programa. Então, vamos direto para a primeira notícia, Patrick. Qual é a sua reação a essa história de que drones iranianos estariam atirando em navios no Estreito de Hormuz? Isso vem logo depois do que a gente comentou ontem, sobre a Guarda Revolucionária Iraniana avisar que os navios precisam seguir a rota determinada pelo Irã, e alguns não estão fazendo isso. O que está acontecendo aí? E qual é o peso disso tudo? O memorando de entendimento está mesmo tão instável quanto muita gente, inclusive os americanos nas pesquisas, estão achando. Olha, eu não sei se isso é algo de grande consequência. Quer dizer, pode acabar gerando, sei lá, algum atrito diplomático, ou melhor, nem gosto de usar a palavra diplomacia, mas talvez um atrito político entre os dois países. Só que, no fim das contas, o que isso mostra é que o Irã tem controle operacional sobre o Estreito de Hormuz. Então, goste-se ou não, esse tipo de incidente pode acontecer. E, claro, existe um protocolo bem rígido ali. A gente ainda os Estados Unidos ainda estão em guerra com o Irã. Não houve nenhum tratado de paz. Então, em termos de segurança reforçada, essa é simplesmente a realidade. Enfim, vamos ver o que acontece. Eu pessoalmente não acho que tenha sido um incidente tão grande assim. Mas, de novo, isso mostra e lembra todo mundo quem é que manda no estreito. Poderia ter sido um incidente internacional bem maior se tivesse envolvido outro país. Um navio com bandeira de Singapura, por exemplo. Singapura não é um país insignificante, mas também não é a China nem a Índia. Então vamos ver como isso evolui. Agora, a parte mais interessante, como você mencionou, Danny, é o acordo de forças permanentes dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Isso, na minha opinião, reflete tanto a vontade dos Estados do Golfo quanto qualquer outra coisa. Claro que os Estados Unidos ficam expostos. O ponto curioso aí são as bases subterrâneas. Esse é o tema que está chamando a atenção. Isso quer dizer que dá para admitir que a forma de fazer guerra está mudando, basicamente. Então eu imagino que os Estados Unidos talvez invistam em mísseis e drones para serem usados a partir dessas instalações. Mas, de novo, isso ainda vai depender, eu acho, de aprovação. Tudo isso vai fazer parte das negociações com o Irã e com os países do Golfo daqui para frente. Então, sabe, os Estados Unidos estão anunciando isso, eu acho, muito voltados para o público interno. Você está nos Estados Unidos, então deve saber melhor do que eu nesse momento. Mas eu acho que o público americano ainda não percebeu totalmente que o país já não tem mais a mesma presença na região, no Oriente Médio, que tinha antes.
É como se eles nunca mais fossem recuperar isso, fisicamente mesmo. É o que eu acredito. Mas eu não sei se essa ideia já caiu totalmente na ficha lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê anúncios do Pentágono ou desse governo, eu imagino que o público interno seja uma parte importante disso, de como isso repercute dentro do país. Eu vejo muitos problemas em qualquer instalação militar americana naquela região. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos vão investir muito mais em ações e operações secretas. A Síria é um exemplo perfeito disso. Quando Trump deu a entender que o Jalani talvez fizesse um trabalho melhor combatendo o Hezbollah, aquilo não foi só uma provocação ou uma ofensa aos israelenses. Isso é o Trump sinalizando uma operação. Ele sempre teve dificuldade em ficar de boca fechada, mesmo que viva dizendo que é o cara que ninguém sabe o que vai fazer, o Senhor Surpresa, e que mantém os inimigos desequilibrados, os aliados desequilibrados, o próprio governo dele desequilibrado e o mundo inteiro desequilibrado. Então, será que a Síria vai ser uma nova guerra suja? Será que os Estados Unidos vão reacender e mobilizar seus aliados israelenses? E os americanos vão ativar seus recursos, os ativos da Al-Qaeda, do ISIS na Síria, para desencadear uma guerra civil violenta no Líbano? Essas são perguntas legítimas nesse momento. Sim, são. E o interessante nisso tudo, quando eu penso nesses acontecimentos, é que o Wall Street Journal está se adiantando a Washington, até mesmo nas tensões no Estreito de Hormuz. É o Wall Street Journal que está noticiando primeiro. Na verdade, o Donald Trump voou mais de um dia para reagir ao que aconteceu com aquele navio de Singapura. Mas mesmo isso que você mencionou, esse relatório do Wall Street Journal, o que eles publicaram foi uma imagem de satélite da 5ª Frota Naval dos Estados Unidos, no Bahrein. Até agora, não houve nenhuma declaração do CENTCOM, nem do Pentágono, sobre o que eles realmente pretendem fazer. O Wall Street Journal publicou que essas bases estão tão danificadas que o custo para consertar vai ser tão alto que talvez eles tenham que considerar levar algumas instalações para o subsolo, para proteger o que quer que ainda pretendam manter lá. E aí começam a surgir ideias que eu chamaria de bem estranhas, talvez até desesperadas, como usar pistas únicas, parecidas com as que tentaram durante aquela operação de comando. Isso tornaria um pouco menos previsível onde as instalações deles vão ficar. Mas de qualquer forma, tudo isso aponta para uma grande dúvida sobre se as Forças Armadas dos Estados Unidos vão continuar tendo uma presença significativa no Oriente Médio. The United States military will have a big presence in the Middle East at all. E não é só o aspecto militar disso. Tem também o lado político. Toda essa guerra e o conflito dos últimos 3 meses levantaram algumas questões fundamentais. A mais óbvia é: por quê? Por que os Estados Unidos estão na região? Por que precisam manter uma presença ali? Antes eles tinham uma justificativa, tinham uma razão. Era para oferecer um guarda-chuva de segurança para os aliados do Golfo. Pelo menos essa foi a versão oficial por muito tempo. E claro, a gente sabe que isso também servia para proteger a integridade do petrodólar e a previsibilidade dos mercados mundiais de energia, entre outras coisas. Mas o que eles diziam para os países do Golfo, o argumento político para a posição dos Estados Unidos na região, sempre foi que eles precisavam de proteção contra a ameaça iraniana. Esse sempre foi o discurso político. E aí, no caso de Israel, a gente já sabe que a agenda mais ampla é oferecer um guarda-chuva de segurança, de fato, para Israel, não para o Golfo. Porque a gente viu o que aconteceu com os países do Golfo nas primeiras horas dessa guerra com o Irã, que começou no dia 28 de fevereiro. Os Estados Unidos basicamente colocaram um enorme alvo em todos eles, como você acabou de mostrar na tela agora, e também em outros lugares, o Kuwait, completamente destruído, o Bahrein também, danos na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e por aí vai. Então eu vou incluir a Jordânia também, embora não seja um emirado do Golfo, ainda assim é uma espécie de protetorado.
Então, por que os Estados Unidos estão lá? Acho que essa pergunta precisa ser reformulada. Porque se for para vigiar o Irã, sabe, por quê? O que eles vão fazer? Eles já ficaram frente a frente com os iranianos. Já monitoraram para garantir que o país não desenvolva uma arma nuclear. Eles não precisam de bases no Golfo Pérsico para isso. Então, essas questões vão ter que ser respondidas politicamente dentro dos Estados Unidos. E eu acho que eles estão com dificuldade. Estão com dificuldade. O Irã não tem medo dos Estados Unidos. Isso é claro. Então a dissuasão já não é mais eficaz. Antes, bastava a presença dos Estados Unidos para garantir essa dissuasão. A simples ameaça de que o país poderia se envolver já era suficiente. Agora essa presença precisa ser técnica, precisa ter uma função real. E se isso vai servir como motivo para a guerra, ou transformar os países do Golfo em alvos, qual é a utilidade disso para o país que hospeda essas forças, de verdade? Essa é a questão. E não pode ser só por causa de Israel, porque essa carta já foi jogada, e no momento essa estratégia não está funcionando. Então, se a ideia é manter essa presença para dar apoio a operações secretas, aí sim faz sentido do ponto de vista militar e da CIA. Makes sense from a military CIA point of view, but what the hell are you doing in the region with covert? Mas o que diabos vocês estão fazendo na região com ações encobertas? Ninguém fazia essas perguntas antes. Agora tudo isso está na mesa para ser discutido, porque ninguém mais tem ilusões. Eles já fizeram a sabotagem, a troca de regime, as multidões armadas no Irã, já fizeram tudo isso, até assassinar líderes. Então a agenda está bem clara. Eu não acho que os iranianos vão ter muita paciência para esse tipo de coisa, mesmo que seja um gradualismo por parte dos Estados Unidos. Vamos ver. De novo, tudo isso vai fazer parte das negociações políticas em andamento e do jogo de posicionamento entre o Irã e os aliados do Golfo. Por que você acha que o Donald Trump, por muito menos, às vezes sem nada acontecer, faz ameaças muito fortes contra o Irã, muitas vezes sem cumprir o que diz? Às vezes há retaliação, já houve retaliação, mas claro, não desde que o memorando de entendimento foi assinado. Mas tudo o que ele disse sobre esse último incidente no Estreito de Hormuz foi, obviamente, isso é uma violação tola do nosso acordo de cessar-fogo. Só isso. Nenhuma outra palavra. E ainda demorou para reagir, quanto mais aos relatos sobre o impacto militar, sobre os danos às forças dos Estados Unidos na região, o que ele ainda nega completamente, dizendo que não houve dano para os Estados Unidos, que só o Irã foi atingido, que o Irã foi derrotado, que tudo que eles querem agora é nos entregar tudo. O que você acha dessa dinâmica? É uma mudança de tom, porque agora é tudo sobre como os Estados Unidos venceram, que o Irã está nos dando tudo, e que tudo está indo muito, muito, muito bem. Everything's going very, very, very well. Bom, é assim que isso precisa ser comunicado ao público americano e também aos europeus. Mas eu acho que as pessoas na região sabem melhor. Elas sabem qual é a situação real. Então esses tweets ridículos que, quer dizer, além do fato de o presidente dos Estados Unidos estar fazendo política externa num site que ele mesmo possui, o que por si só já é algo muito estranho e bizarro, e que não deveria ser levado a sério. Eu diria que essa não é uma administração séria, é muito inconsistente e instável. As comunicações do Trump, como você bem observou, são totalmente erráticas, mudam o tempo todo. A posição dele pode virar completamente tipo entre o café da manhã e o jantar. Dá uma volta de 180 graus. Então, não é algo sério, e não dá para basear nenhuma relação real nisso. Any real relations on. It's not anything that's going to engender any trust. Isso não é algo que vá gerar confiança nos Estados Unidos. Muita gente está só observando, se preparando para o que os Estados Unidos possam fazer a seguir em termos de agressão, algum tipo de ataque, sanções ou outra ação hostil. Eu acho que para o país ter um papel realmente construtivo na região, e vou dizer claramente, você provavelmente já percebeu que eu sou muito cético em relação a esse processo de paz, eu acho que ele está condenado. Pode acabar fracassando por vários motivos, e um deles é o fator Israel. Isso cria uma espécie de falha estrutural em tudo,
que traz a possibilidade de fracasso em praticamente cada etapa. Agora as coisas estão estáveis. Alguns dias atrás, sabe, relativamente falando, os israelenses emitiram uma ordem de cessar-fogo, aparentemente imposta pelos Estados Unidos. Mas olha, isso pode durar 72 horas, talvez. Sinceramente, acho que nem chegou a durar, pelo que a gente tem visto nos relatórios. No máximo, talvez uma semana. Mas quem sabe, pode acontecer qualquer coisa. E o que quer que quebre esse acordo vai ser uma decisão estratégica por parte dos israelenses também. É por isso que é tão difícil colocar muita fé ou expectativa nesse processo de paz dando certo. O histórico do Trump é péssimo, realmente ruim. E mesmo assim a gente é levado a manter a esperança. Propaganda realmente eficaz sempre se baseia em algo que as pessoas desejam que aconteça. Eles estão realmente desesperados para ver isso acontecer. E esse tipo de coisa é sempre a propaganda mais eficaz. Então, de certa forma, o governo pode usar isso para empurrar uma propaganda muito forte, porque as pessoas estão exaustas, estão desesperadas, estão de saco cheio e cansadas dos Estados Unidos, de Israel e do que eles fizeram. E com isso o governo consegue, de alguma forma, sei lá, fazer as pessoas embarcarem nesse processo, achando que é ótimo, que estamos avançando. Mas boa parte disso, como a gente já viu, é propaganda. Muitas das declarações feitas por J.D. Vance, por Donald Trump e pelo próprio governo são completamente falsas, totalmente fabricadas. E isso mostra que eles não estão levando a sério as negociações. Não estão levando a sério a diplomacia. Talvez eles fiquem um pouco mais sérios, talvez por um tempo, mas eu não vejo um compromisso real. O que eu suspeito é que eles vão tentar se proteger com ações secretas. Esse é o meu melhor palpite. Um palpite baseado em experiência. Nunca se deve confiar nos Estados Unidos. Eles não são honestos. Não são um governo que cumpre a palavra, especialmente essa administração. São muito dissimulados. É só olhar o que já fizeram até agora. Então eles não negociam de boa fé. Isso é claro. A gente tem provas e registros disso. Espero que os iranianos estejam cientes disso e atentos ao que pode acontecer. Eu venho dizendo, especialmente nas últimas semanas, que isso é um verdadeiro impasse. Isso é um impasse para Israel. O Irã se impondo nesse processo e colocando o Líbano no topo da lista de prioridades criou um verdadeiro bloqueio para os israelenses. Na minha visão, só existem 2, talvez 3 situações que poderiam mudar isso. Uma seria um assassinato direcionado que poderia desencadear uma série de eventos. A outra seria um ataque de bandeira falsa, que também geraria uma sequência de acontecimentos, levando a algo que causaria bastante caos. E as negociações diplomáticas normais não teriam capacidade suficiente para lidar com isso. A terceira coisa é a entrada de um ator externo, um terceiro, sendo colocado na cena para criar caos e instabilidade. E aí, nesse momento, Israel seguiria esse movimento para se consolidar. Basicamente, usar um intermediário para atacar o Hezbollah é um exemplo disso. E esse cenário parece mais do que apenas plausível. Já está entrando no campo da probabilidade. Eu acho que eles estão tão desesperados. Isso é simplesmente inaceitável para os israelenses internamente. Os Estados Unidos têm muita dificuldade para lidar com Israel, com todos os grupos pró-Israel, e também com os vários operadores dentro do próprio governo Trump, além da mídia e da política americana. Então, esses 3 cenários, eu acho que nesse caso são bem prováveis. E se a história serve de guia, foi exatamente assim que Israel, na minha opinião, lidou com a guerra civil do Líbano lá nos anos 80. O mesmo tipo de, digamos, feitiçaria diplomática foi usada naquela época para criar falsos pretextos para invasões e várias outras ações. Então eu diria que, como antes havia um impasse no Líbano nos anos 80, e agora a situação é parecida. Com algumas diferenças, claro. Mas eu apostaria que Israel vai usar os mesmos métodos para quebrar esse impasse,
fazer as coisas avançarem na direção deles e ganhar impulso, sim, às custas dos libaneses. Gain momentum and at the expense of the Lebanese, absolutely. There's nothing the Americans and the Israelis would like. Não tem nada que os americanos e os israelenses queiram mais do que ver uma guerra civil sangrenta e violenta no Líbano. É isso que eles passam as noites acordados, torcendo e desejando que aconteça. E até agora já fizeram de tudo politicamente para tentar provocar isso. Mas agora, será que vão usar a força para fazer acontecer, trazendo uma terceira parte para esse conflito? Isso ainda vamos ter que ver. Into the mix, that remains to be seen. A questão do Líbano continua bem longe de estar resolvida. Agora, estão saindo esses relatos, supostamente, de que existe algum novo acordo de cessar-fogo. Mas eu sinto que esse termo está começando a perder completamente o sentido. E acho que perde ainda mais sentido quando a gente ouve o Donald Trump. Não é que a gente esteja com essa chamada síndrome de ódio ao Trump ou algo assim. Como você disse, isso é o que está registrado. Então, eu realmente acho preocupante quando a gente ouve alguém tão viciado em enganar quanto Donald Trump falando que está tudo indo bem, que o Irã quer entregar tudo para eles e que não tem nada acontecendo. Esse tem sido o tom dele ultimamente. A Marinha tinha 159 navios em uma semana e meia. Todos foram parar no fundo do mar. E aí eu tenho que ouvir a mídia falsa dizendo: eles estão muito melhores hoje. Essas pessoas são malucas. Eles querem fazer um acordo com a gente desesperadamente. E provavelmente vamos fazer. Eu acho que sim, mas o estreito está aberto. Ontem, eles tiraram 19 milhões de barris de petróleo. É o maior número da história do estreito. O estreito obtnek pensou. Nanas. Sabe, é curioso isso. Não só a atividade no Estreito de Hormuz caiu para cerca de um quarto do que era antes da guerra, com um monte de navios ainda presos por lá, mas o preço da gasolina não está caindo junto com o preço do petróleo. Na verdade, é só eu andar até a esquina para ver que a redução no preço da gasolina é de uns 20, 30, talvez 40%, no máximo. Mas o preço do barril de petróleo caiu para a faixa dos 60, 70 dólares. Até o governo Trump está ficando meio irritado com isso. As companhias de petróleo estão dizendo: problema de vocês. Mas o que você acha desse clima? Eu tenho a sensação de que, quando o ambiente está assim, parece uma pausa, uma tentativa de preparar um novo tipo de estratégia para essa guerra. Ainda mais sabendo que, como a gente já comentou aqui no programa, as eleições de meio de mandato estão chegando e o impacto político tem sido bem negativo. Como assim? Ele disse 18 bilhões de barris. Acho que ele falou 19, na verdade. 19 bilhões de barris de petróleo. Você tem noção de qual é a produção global em um ano? Do que diabos ele está falando? Antes da guerra, a produção diária era o quê? Uns 20 milhões de barris por dia? Isso é capacidade total. 20 milhões de barris de petróleo por dia antes da guerra. De onde ele tirou 18 bilhões? Não é que eu queira ser chato, mas são coisas assim. Quando o presidente dos Estados Unidos fala desse jeito, não passa nenhuma confiança. Faz a gente se perguntar se ele realmente entende o que está dizendo. Talvez ele quisesse dizer milhões, não sei. Acho que ele disse 1 milhão, mas mesmo assim, a atividade está bem exagerada. Provavelmente ele está exagerando no que está dizendo também. Mesmo que ele quisesse dizer milhões, enfim, tenho certeza. Então é isso. O choque de energia já está precificado no mercado. Ele está tentando vender isso como se fosse uma solução rápida e ainda quer levar o crédito por isso, como se tudo fosse ficar ótimo, o preço da gasolina fosse cair. Mas não é bem assim. Isso é uma grande ruptura na cadeia global de suprimentos. Sem falar nas pressões inflacionárias que vêm junto com isso, e também na queda da bolsa que deve vir por causa da supervalorização das ações de inteligência artificial.
Isso é uma tempestade perfeita e não há realmente nada que esse presidente possa fazer para consertar. E, na verdade, ele é o responsável por tudo isso. Em algum momento, ele vai ter que assumir. O que me preocupa, Dani, é se ele não quiser assumir, porque pessoas como ele não gostam de se responsabilizar por nada. Então, ele vai procurar uma desculpa para culpar alguém. E quem sabe, talvez até se sinta obrigado a atacar alguém depois de colocar a culpa nessa pessoa pelo fracasso desse acordo, que aliás não vai fracassar por causa do que o Irã está fazendo. Vai fracassar, muito provavelmente, por causa de algo que os Estados Unidos ou Israel fizeram. Então, eu não acho que a gente já esteja livre do problema. Quando você vê isso, esse é o ponto. Esse discurso errático. Trump está armando alguma coisa, ele está preparando o terreno para algum movimento futuro, às vezes um movimento meio por baixo dos panos, mas com certeza não é um discurso estável. Não é um tipo de fala confiável, que mostre algo firme vindo dos Estados Unidos, algo comprometido e consistente. Não, não é estável. Esse é o problema. Eu sempre fico preocupado com os assessores porque normalmente um presidente teria bons conselheiros que o impediriam de se expor ao ridículo ou de criar mais problemas com o que diz. Claramente não é o caso aqui. Esse presidente não tem esse tipo de assessor. Então, se ele não tem ninguém tentando mantê-lo longe de encrenca, quem é o principal conselheiro dele? É ele mesmo. Ele é o próprio principal conselheiro. Porque isso é bem assustador. É uma pergunta legítima. E, sinceramente, espero que não seja. O principal conselheiro dele é o Jared Kushner, o genro dele. Isso também não é lá muito animador. Então, eu não sei. Acho que esse processo, pessoalmente, não vai levar a lugar nenhum. Espero que no meio do caminho traga alguns avanços positivos que possam criar condições para um possível acordo no futuro. Tomara. Suspender sanções sobre o petróleo e conter Israel, mesmo que temporariamente. Acho que tudo isso são coisas positivas. Todo mundo fica satisfeito com essas medidas. Mas a longo prazo, será que eles conseguem manter isso? Será que conseguem fazer acontecer de verdade? Será que conseguem ser consistentes? A gente não tem certeza. Não é convincente. Quer dizer, à medida que esse processo vai passando de dias para semanas e depois para meses, eu percebi que tem surgido muito mais preocupação sobre se, sabe, esse cessar-fogo, esse memorando de entendimento, é realmente um bom acordo para o Irã. Claro, a gente já mostrou aqui no programa que os termos são de fato bem favoráveis ao Irã, mas ao mesmo tempo, tem gente preocupada com o que pode ser talvez uma perda de influência ao longo do tempo. Quanto mais isso se prolonga, mais as coisas vão se acalmando no Estreito de Hormuz. Tem também algumas pessoas que não estão nada satisfeitas com a ideia de uma conversa de longo prazo com os Estados Unidos sobre o Líbano, ou até sobre Gaza, acontecendo num momento em que, como você mesmo disse, não dá para confiar que os Estados Unidos cumpram o que prometem. Eu queria saber o que você acha que tudo isso significa para Irã e para o mundo agora, com esse cessar-fogo, digamos assim, começando a rachar, esse memorando de entendimento que, quanto mais o tempo passa, mais se aproxima o prazo de 60 dias. E pelo jeito, não parece nada promissor que todos esses pontos, todas essas questões desse memorando, sejam resolvidos até lá. Se você acha que os Estados Unidos estão agindo de boa fé nisso, e não apenas ganhando tempo para reabastecer e repor suas munições e as de seu aliado, Israel, interceptadores, bombas JDAM, basicamente se preparando para talvez outra rodada de hostilidades, eu acho que seria ingênuo presumir que não é esse o caso. Eu com certeza presumiria que é exatamente isso. Do ponto de vista israelense, isso é uma exigência absoluta, uma exigência total. Israel não está planejando a paz. Então, se Israel não está planejando a paz, e mesmo assim os Estados Unidos continuam apoiando, continuam fornecendo, continuam ajudando a gerenciar todo o sistema de defesa deles, estão ali, lado a lado com eles.
Então isso vai acontecer. Já está havendo uma concentração e uma reconfiguração de forças e capacidades na região. Está acontecendo agora. Então, quando os Estados Unidos estiverem mais fortes, talvez fiquem em posição de agir de forma um pouco mais agressiva. Mas neste momento não estão. Na minha opinião, os Estados Unidos e Israel estão numa posição muito fraca, especialmente se compararmos com o que era antes. E estrategicamente Israel tem seus objetivos, mas os Estados Unidos não têm mais nenhuma estratégia. Não tem nada. Nenhuma estratégia, só atrapalhando o jogo, digamos assim. Esse é o papel deles na região. Eu não vejo nenhuma estratégia realmente clara. A estratégia era garantir que o Irã não tivesse uma arma nuclear. Mas isso também é meio que uma alegação falsa. Eles estão fazendo negociações nucleares agora, e eu acho que o Irã pode simplesmente fingir que está participando e manter os Estados Unidos ocupados com isso por um tempo, na verdade. Então é quase como se a gente já tivesse cansado de o Trump se gabando de quantos navios ele afundou, de quantos aviões iranianos ele destruiu, ou seja lá o que for. Qual é a base para os Estados Unidos atacarem o Irã, destruírem a marinha deles? A marinha iraniana alguma vez atirou contra os Estados Unidos? Não, não atirou. Os Estados Unidos afundaram navios iranianos, navios desarmados? Sim, afundaram. Mataram marinheiros iranianos? Sim. Então, se alguém tem motivação para atacar os ativos neutrovais dos Estados Unidos na região, é o Irã. E dentro das leis de guerra, eles teriam o direito de fazer isso. Mas é claro, isso sempre traz problemas. Então, se a questão é só se gabar de quantas coisas do outro lado você destruiu ou danificou, isso pega muito mal para os Estados Unidos. Os americanos, por enquanto, meio que estão deixando passar, mas eu acho que internacionalmente é uma imagem muito, muito ruim para os Estados Unidos. De novo, eu diria para quem aconselha o presidente que diga a ele para dar um tempo, porque ele está se prejudicando demais, a si mesmo, ao cargo, ao país e à reputação dos Estados Unidos no cenário internacional. Então, de novo, o que me preocupa é que não existe ninguém capaz de contê-lo. Eu fico bem reticente. Não acredito 100%. Tem muitos comentaristas em podcasts e coisas assim, e eles dizem coisas do tipo, o Trump realmente não quer entrar em guerra com o Irã. Ele nunca quis uma guerra com o Irã. E no fundo do meu coração, eu realmente acredito que o Trump não quer essa guerra. Ele foi pressionado pelos israelenses. Mas a essa altura, não faz diferença o que ele queria ou deixava de querer há 5 anos ou há 2. O fato é que ele fez. Ele fez e comprometeu os Estados Unidos com isso. E ele nem sabe direito por que fez. Ele não sabe por que isso é errado. Talvez agora ele tenha uma noção. Já ouviu bastante da imprensa e de outras pessoas, então pode até entender por que é algo ruim. Mas dizer que ele é, por natureza, contra a guerra ou que é uma pessoa virtuosa, eu não acredito nem por um segundo. Não acredito mesmo. Para mim, ele é um relativista moral. A moral e a ética dele mudam conforme a situação, de um jeito bem transacional. Eu ouço isso o tempo todo. E por que isso é importante? Porque as pessoas vivem tentando entender a motivação e a psicologia desse presidente, dizendo que ele tem um lado pacifista. Desculpa, mas eu não vejo nenhum sinal disso. Eu acho que o único motivo pelo qual eles pararam é porque foram contidos. Simples assim. Ou foram contidos pela própria incapacidade de continuar lutando, ou contidos pelos iranianos e pelos aliados do Golfo, para ser bem direto. E, internamente, alguns membros do Congresso ou do Senado dos Estados Unidos, certos membros, e o grupo que eles influenciam, incluindo Tucker Carlson, Thomas Massie e outros como Candace Owens, esses comentaristas conservadores de direita. E o fato de o Tucker ter anunciado que está deixando o Partido Republicano é um grande sinal de alerta antes das eleições de meio de mandato para o Trump. Então, Dani, eu não estou convencido de que exista esse tipo de Trump anti-guerra,
meio virtuoso, escondido atrás de uma máscara, seguindo a voz da consciência, sabe? Eu simplesmente não vejo isso. Nunca vi desde o começo. Por isso que eu sou, de novo, muito cético com qualquer coisa que ele faça, que pareça ou soe um pouco positiva, ou que pareça ter um mínimo de bom senso. Porque eu sei que pode não ser autêntico. Pode não ser, sabe, um valor profundo, algo realmente parte dele, parte essencial da forma como ele lidera. His leadership. Olha, eu diria que é preciso ter muito cuidado com várias coisas. Primeiro, qualquer pessoa que esteja envolvida ou faça parte desse grupo que alguns chamam de classe Epstein. Acho que a gente deve alertar qualquer um para não se iludir demais com o tipo de sistema de valores que essas pessoas têm, achando que isso tem algo a ver com se conter em relação à violência, à guerra ou a qualquer tipo de exploração. Eu duvidaria muito disso. E também, até na relação com Israel, é bom ter muita cautela. A gente já viu esse filme antes. Meu Deus, olha todo esse conflito, as ligações, toda essa confusão. E depois, no médio e no longo prazo, a colaboração continua firme como sempre. Eu não apostaria muito nisso, além da necessidade de uma pausa momentânea. Talvez eu consiga ver um pequeno ponto de discordância. Tipo, ok, os Estados Unidos querendo uma pausa e Israel dizendo não, sem pausa. Fora isso, eu realmente não vejo por que haveria qualquer discordância. E aí, só para acrescentar sobre as motivações. O motivo pelo qual a gente não deveria ficar analisando demais as motivações. Quero dizer, estamos falando de alguém, Patrick, que continua negando um dos piores crimes de guerra do século XXI. Talvez o pior crime de guerra isolado desse século. O bombardeio da escola Manab, que foi claramente feito com mísseis Tomahawk dos Estados Unidos, matando mais de 168 crianças. Essa é a resposta dele para qualquer pergunta sobre isso. Negação constante e total indiferença. Nem sequer se preocupa com a imagem dos Estados Unidos por negar uma coisa dessas, quando todo mundo no mundo sabe que foram os Estados Unidos que fizeram isso. Olha, você tem que admitir que ele é corajoso, ele tem um ótimo equipamento, mas ele tem... Posso te fazer outra pergunta? Claro. O senhor viu o relatório sobre o ataque à escola de Manab? Pode nos dizer? Não, eu não vi. Por que não? Nesse momento, eu preciso esperar o relatório ficar pronto. Eu não sei se eles vão conseguir resolver esse problema. Quer dizer, você pode perguntar pro Pate, mas eu não sei se eles vão dizer que foi um dos nossos mísseis. Pate, eu realmente não sei se eles vão conseguir resolver essa questão de quem foi o responsável, porque tinha míssil voando para todo lado. E foi horrível o que aconteceu, mas tinha míssil voando para todo lado. E alguém disse que foi um dos nossos. Bom, talvez não tenha sido. Eu não vi nada que me leve a acreditar que foi. Tinha muito míssil sendo lançado por outras pessoas também. O que você acha? Por outras pessoas. Os israelenses provavelmente estavam usando seus mísseis, se é que foram eles. Mas de qualquer forma, vocês estavam trabalhando juntos. Muito orgulhosos, no dia 28 de fevereiro. Eu sei que você lembra disso, Patrick. Eles estavam muito orgulhosos da colaboração naquela época. Mas é isso que eu estou dizendo. A gente não devia tentar analisar demais as motivações aqui, quando é óbvio que o centro dessas pessoas não tem nada a ver com moral. Ele preferiria andar sobre um leito de brasas em chamas e cacos de vidro do que admitir ou assumir responsabilidade pelos inúmeros crimes de guerra dos quais é culpado. E dá para ver como ele desvia o assunto também. Ele é tão inseguro, é um covarde, o nosso presidente. Precisa desviar a conversa para o apresentador do fim de semana da Fox News, o Pete Hegseth. E aí, Pete, o que você acha? Não foi um dos nossos, foi? É o mesmo tipo de desculpa que a gente viu em Gaza, quando Israel atingiu um hospital e tentou culpar o Hamas. Disseram, não foi um míssil israelense, foi um míssil do Hamas que falhou, deu a volta e acabou atingindo o hospital. Totalmente sem vergonha. Propaganda descarada de Israel e dos Estados Unidos. E essa foi ainda pior, porque foi um ataque duplo.
Você sabe, foi um ataque You know, duplo. it was a double tap. Então é isso. Que covarde, um aproveitador completamente sem vergonha, Donald Trump. Completely shameless hustler, Donald Trump. It's not even embarrassing at this point. Não chega nem a ser constrangedor a essa altura. Sabe, quando a gente vê isso, dá para entender por que tantos republicanos e ex-apoiadores não aguentam mais nem olhar para ele. Eles simplesmente não querem mais vê-lo. Só de ver ou ouvir a voz dele já dá enjoo nesse ponto. E estamos falando dos próprios apoiadores dele. E é por causa disso. Ele é, no fundo, uma pessoa fundamentalmente desonesta, sombria, de coração duro. Não tem um pingo de compaixão. É praticamente um robô no piloto automático, um androide narcisista, pelo que dá pra ver. Então, sinceramente, é ridículo. E sabe, tem também essa coisa dele posar de chefe cercado pela comitiva, que é simplesmente constrangedora. Isso mostra um líder essencialmente fraco, que precisa estar sempre ladeado por um grupo de bajuladores, de puxa-sacos, que ficam ali dizendo, sim, senhor presidente. Yes, man. He will sit there. Yes, sir. Yes, Mr. President. He's got one next to him, the loony Dutchman. Ele está ali do lado dele, o holandês maluco, Mark Rutte, secretário-geral da OTAN. O que é preciso para fazer esse trabalho? Sei lá. E ele está lá com gráficos de pizza, se exibindo para o papai e tentando puxar o saco do presidente. Toda aquela cena de bajulação com o Mark Rutte da Holanda é constrangedora. E dá para ver claramente que ele está de olho num cargo em Washington com alguma empresa de defesa. Está literalmente bajulando Donald Trump. Mas o que o Rutte fez? E o engraçado nisso é que ele basicamente estava se gabando de quantos voos dos Estados Unidos, sabe? De como a OTAN teve um papel nos ataques ao Irã. Eu tenho esse vídeo, na verdade, tenho mesmo. Eu adoraria ver. That clip, actually. I have that clip, actually. Yeah. I'd love to see it. We can play that. Podemos colocar isso. É bem curto, porque eu queria mesmo era falar sobre isso e o que isso significa para a Europa e, claro, tudo mais que você quiser comentar. Pronto, aqui está. Acho que sim. Você tem razão. E eu entendo totalmente a decepção. Mas, por exemplo, se a gente olhar para a Itália, 500 aviões americanos decolaram de bases dos Estados Unidos lá na Itália para apoiar a Operação Epic Fury. Então é algo enorme. Quando a gente olha para toda a Europa, são entre 4 e 5 mil. Um país como a Romênia, por exemplo, a capital, Bucareste, teve que reduzir voos e aviões comerciais porque os aeroportos estavam sendo usados para as operações dos aviões-tanque. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Pois é, a Europa foi uma das principais partes envolvidas na guerra contra o Irã, o que, claro, é muito bom para a Europa. Não é, Patrick? Enfim, pode continuar. Eu sei que a gente interrompeu cedo. O que ele fez ali, e eu fico até satisfeito que ele tenha feito isso, é que abriu uma grande conversa. E ele envolveu a Itália e a Romênia e dá para incluir também a Alemanha, o Reino Unido e outros países, como a Grécia, todos esses membros da OTAN. Ele implicou esses países numa guerra ilegal, não declarada, de agressão. Totalmente ilegal, totalmente sem provocação e marcada por uma matança voraz de civis iranianos e destruição de infraestrutura só para causar dano. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Ele colocou todos esses países da OTAN nessa situação. Então, o que o Mark Rutte basicamente fez foi dizer que a Europa está na guerra. A Europa faz parte da guerra. Nós somos co-beligerantes. A Europa é uma co-beligerante nessa guerra. O Irã não violou o artigo 5. Eles atacaram algumas bases americanas onde os Estados Unidos estão presentes como parte da OTAN. Então, por que os países europeus não mandaram suas forças aéreas para atacar o Irã? Claro que não mandaram nada. Eles não vão fazer nada, porque os Estados Unidos são a OTAN. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Irã, de acordo com as leis da guerra, teria todo o direito de lançar um míssil balístico de alcance intermediário contra qualquer uma dessas bases na Itália, na Grécia, em Chipre, na Romênia ou na Alemanha. E o que os europeus fariam? Haveria só indignação e revolta moral. Como ousam esses asiáticos centrais atacar a Europa? Central Asians attack Europe. This is an unprovoked attack of Europe.
Isso é um ataque não provocado contra a Europa. A gente não pode permitir que isso fique assim. Não dá para apaziguar. Isso é o Hitler de novo. É a Polônia, é Gleiwitz. Essa é a reação dos europeus, sem nenhuma autocrítica, sem perceber que são cobeligerantes. Eles permitiram que suas bases, como na Arábia Saudita, no Bahrein, no Kuwait, nos outros estados do Golfo, nos Emirados Árabes Unidos, se incriminassem ao abrigar bases militares dos Estados Unidos que foram usadas para atacar e matar iranianos e destruir a infraestrutura do Irã, o que é um crime de guerra. Então, tecnicamente, eles colocaram um alvo em si mesmos. Agora, o Irã não está fazendo isso. Provavelmente não vai fazer. Mas se eles quisessem, poderiam. E estariam completamente dentro da lei, de acordo com o direito internacional. O próprio Mark Rutte acabou de atacar a Itália e todos esses países. Ele basicamente condenou a Europa a uma dívida futura, entendeu? Você reparou que ninguém correu para defender os países do Golfo? Porque eles não tinham argumento legal, já que o Irã estava certo. Percebeu isso? Ninguém realmente foi em defesa deles, porque não dava. Eles foram pegos de surpresa, deixando os Estados Unidos usarem seus territórios como bases para lançar ataques e começaram uma guerra enorme, arriscada e terrível. E os europeus não são diferentes dos países do Golfo nesse ponto. Nenhuma diferença. A única diferença é que é a Europa branca. Eles não teriam coragem de atacar a gente, mas a gente pode atacar eles, tudo bem, tá tudo certo com isso. Vamos comemorar. 500 voos dos Estados Unidos saindo da Itália. Querem uma ovação de pé pro Mark Rutte. Ah, mas se os iranianos revidarem? Não, aí é um ato de guerra, sanções automáticas e todo o resto. Essa agressão não pode ficar impune. Olha, eu tô cansado desse pessoal. Mas é o member tipo Lord Zangmever Confusi que eles usam com Rússia. Eles conseguiram vender essa narrativa junto com a Rússia e apagar tudo o que aconteceu desde o Maidan e a guerra por procuração da OTAN no Donbass durante 8 anos antes de fevereiro de 2022. Conseguem branquear tudo isso porque têm controle total sobre a própria mídia e o discurso político, a ponto de a maioria das pessoas nem saber o que realmente aconteceu na Ucrânia, nem como aconteceu. Muito menos ter ideia de que os Estados Unidos iniciaram um golpe violento e uma guerra civil naquele país, o que acabou levando à intervenção russa no Donbass. Mas com o Irã, não é diferente. Não é diferente. Então, sinceramente, acho que esse é um dos fracassos mais óbvios do argumento vindo do Ocidente. O Mark Rutte acabou de expor isso. Quer dizer, a gente até tem que agradecer a ele. A gente precisa mandar um cartão para ele, ou talvez uma caixa de biscoitos, alguma coisa assim, para agradecer o que ele fez. Victoria Nuland, cadê você quando a gente precisa? A sacola, Mrs. Fields. Então, esse é um dos pontos. O outro é que existe outra forma de conluio. Eu não quero insistir demais nesse assunto, porque já falei bastante sobre isso recentemente, mas eu acho que é um ponto central e precisa ser discutido. Isso não pode mais ficar naquela categoria de assunto proibido. Todo o impasse no Líbano se baseia em uma coisa: o fato de que os Estados Unidos, Israel e seus aliados classificaram o Hezbollah como uma organização terrorista. E isso dá a eles carta branca para ocupar o Líbano, para violar o direito internacional, para fazer tudo fora das regras do direito internacional. As Nações Unidas não classificam o Hezbollah como uma organização terrorista, e a maioria dos países do mundo também não. Mas Israel classifica, e seus aliados acabam tendo que fazer o mesmo. Se Israel insiste, é por isso que essas designações existem. O Hezbollah não atacou nenhum país europeu. Eles não têm um braço terrorista de atuação internacional, mas mesmo assim são legalmente proibidos como organização terrorista. E o braço político deles, que tem a maioria das cadeiras no parlamento libanês, também é considerado uma organização terrorista. Me explica como isso faz sentido. Mas é aí que está o problema. Essa é a raiz de tudo, porque foi isso que permitiu isolar o Hezbollah
e deixou o grupo praticamente por conta própria no sul do Líbano para repelir a invasão israelense e proteger a fronteira sul. Entende? Se as Forças Armadas libanesas tivessem todo o equipamento, como uma força aérea e defesa antiaérea para controlar o próprio espaço aéreo, Israel não poderia circular livremente pelo Líbano. E aí haveria, sabe, resistência e, no fim das contas, negociações. Porque força enfrenta força, e isso sempre acaba em negociação. Hoje não há nada disso, só intimidação e uma política das Forças Armadas libanesas de não se envolver com Israel. Então o Hezbollah é quem está enfrentando Israel. E tudo isso é intencional. Essa situação foi construída ao longo de décadas, porque os Estados Unidos querem separar, e Israel também quer separar, o exército libanês do Hezbollah. Eles não querem que aconteça no Líbano o que aconteceu no Iraque depois da luta contra o Estado Islâmico, quando o Rashid foi incorporado ao Ministério da Defesa iraquiano. Eles não querem isso no Líbano. Eles querem isolá-los para poder eliminar um por um e também para ter uma desculpa para invadir e ocupar. É simples. Essa é a base de tudo. Já houve grupos que foram classificados como terroristas e depois tiveram essa classificação revertida. Aconteceu com a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. É um bom exemplo. E o MEC, os Estados Unidos tinham o grupo na lista de organizações terroristas. Agora não tem mais, por motivos diferentes, claro. Não por algo bom que o MEC tenha feito. Embora encher os bolsos de congressistas e senadores americanos, provavelmente seja algo bem visto em Washington. É isso que o MEC vem fazendo desde que Hillary Clinton suspendeu a proibição em 2012. Eles estão simplesmente despejando dinheiro no sistema político americano. Dinheiro de suborno para conseguir, bem, para cumprir a promessa de promover uma mudança de regime no Irã. Essa é basicamente toda a proposta de venda do MEC. O que eu estou dizendo, Dani, é que esse é o centro do problema, na verdade. É isso que está distorcendo tudo e criando essa armadilha que permite que Israel quebre todas as regras para cometer genocídio. Você pode fazer a mesma pergunta sobre outros grupos de resistência na Palestina. Eu não vou citar nomes, mas escolha o que quiser. E esse é outro debate que a Europa tem medo de encarar, porque não quer se opor ao lobby israelense nos Estados Unidos. Então eles simplesmente seguem o fluxo para não criar problema. Mas sabe de uma coisa? Olha a situação no Líbano. Você acha que isso é bom? E quem são os terroristas no Líbano? Quem é que tem massacrado civis? Quem deslocou 1,5 milhão de pessoas? Não foi o Hezbollah, foi Israel. Quem são os terroristas? É só olhar o histórico. Olhar o que eles fizeram. Até quando eles conseguem manter essa fachada? Essa pantomima, essa encenação ridícula de um teatro geopolítico, no sentido político, quero dizer. Porque no terreno, não é brincadeira nenhuma, nem para os palestinos, nem para os libaneses. Mas politicamente falando, é uma piada de mau gosto a essa altura. E é uma vergonha para os líderes políticos da Europa e dos Estados Unidos permitirem que essa farsa continue, toda baseada em designações políticas que não são definições objetivas de nada. E, de novo, os Estados Unidos nem classificam nenhum desses grupos como organizações terroristas. Na verdade, a Carta das Nações Unidas, no artigo 51, diz que você tem direito à luta armada, a uma luta de libertação pela força, se for necessário, em legítima defesa. Isso está no artigo 51. Também está consagrado nas Convenções de Genebra, que todos nós ratificamos, nossos governos. Nós ratificamos as Convenções de Genebra e também o direito internacional dos direitos humanos. Então, se todo o propósito dessa manipulação é tirar essa situação do âmbito do direito internacional para colocá-la num tipo de estrutura de justiça bilateral entre os Estados Unidos e Israel, o Hezbollah está totalmente em conformidade com o direito internacional e com os cessar-fogos. Israel não está.
Mas eles não querem dar a eles autonomia e conseguem fazer isso simplesmente colando um rótulo neles. É simples assim. Esse é o obstáculo central, o mais fundamental, na minha opinião. E isso tem sido distorcido. E olha onde isso nos levou. Olha onde isso nos levou. Não é um bom lugar. Não é um bom lugar mesmo. Not very good. Not a very good place. Yeah, we can. O número de colonos israelenses que foram feridos ou mortos pelo Hezbollah é extremamente pequeno, e a gente já mostrou isso aqui no programa. Mesmo assim, como você disse, eles têm o direito de resistir à ocupação. E você mencionou os grupos. Já houve precedentes no passado dos Estados Unidos retirarem a designação de grupos terroristas. Mas teve um caso, lembra, Patrick? Em 2024, o que aconteceu na Síria? O HTS, também conhecido como Al-Qaeda na Síria, chegou ao poder junto com o ISIS, com o Jolani como figura principal. Ele tinha uma recompensa enorme pela cabeça dele, oferecida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Por quanto tempo mesmo? E agora, não tem mais recompensa. E ele é o presidente da Síria. E se reuniu nas Nações Unidas com quem? Com o David Petraeus e gente desse tipo. Era vacilão oval, Danny. E o perfume. Deram pra ele, sei lá, 2, 3, 100 perfumes, sabe? Yeah. So that was reversed. They Então isso foi revertido. Eles reverteram a Al-Qaeda. Então não me diga que é impossível ou que não dá para fazer. Claro que dá para fazer. Aliás, você mencionou as pessoas mortas no norte de Israel, certo? Isso faz parte das hostilidades de um lado e do outro. Mas o que começou tudo isso? O que deu início? 8 de outubro. 9 de outubro, o que aconteceu? O Hezbollah lançou foguetes contra posições das forças de defesa de Israel, e as manchetes no mundo todo disseram, ou, como Trump chama, a imprensa mentirosa, disseram que o Hezbollah atacou Israel. Mas isso era mentira. Aquelas posições das forças israelenses ficavam em território libanês-sírio ocupado, nas fazendas de Sheba, não em Israel. Israel está violando o direito internacional e várias resoluções da ONU só por estar lá. Eles são alvos legítimos, o IDF. Então, tecnicamente, o Hezbollah estava apenas atirando contra invasores. E aí Israel soltou toda a fúria depois disso, atacando tropas libanesas, alvos, e o Hezbollah respondeu. Então, quando começa essa sequência de resposta e contra-resposta, esse olho por olho, não dá para simplesmente levantar o dedo e dizer que depois de Israel ter massacrado milhares de civis libaneses sem motivo, o Hezbollah não pode revidar no norte de Israel. Eles podem usar a mesma justificativa que Israel usa, em nome da própria segurança. Eles são libaneses, não estão ocupando o território israelense. Mas Israel está ocupando território libanês. E muito território agora. Mas mesmo antes disso, eles já estavam ocupando 13 pequenas faixas atrás da linha azul da ONU, ou sobre a própria linha azul. E eles deveriam ter deixado essas posições no ano 2000, mas não deixaram. Por quê? Por causa das nossas necessidades de segurança, dizem eles, Israel. Então eles não precisam seguir nenhuma lei internacional. Olha, se a gente realmente aplicasse o direito internacional, se os Estados Unidos decidissem fazer isso, todos esses problemas desapareceriam num instante, sumiriam, acabaria tudo. Mas os Estados Unidos não podem fazer isso, porque eles mesmos não querem ser cobrados por todas as violações que cometem do direito internacional. Esse é o problema. Não dá para abrir essa caixa de Pandora. Não, você não pode. Bom, olha, nesses últimos 5 minutos que a gente tem, Patrick, eu acho que é importante destacar o seguinte. Seja o Hezbollah, a resistência palestina, e vamos incluir o Irã, claro, também colocamos o Ansar-Allah nessa lista, vamos colocar o Irã agora. Mesmo considerando o que mencionamos no começo sobre o Estreito de Hormuz, durante todo esse período, seja disparando contra petroleiros ou mirando em ativos dos Estados Unidos na região. O número de pessoas, sejam militares americanos ou tripulantes desses navios, que ficaram feridas ou morreram, é minúsculo se comparar ao que o Irã sofreu. Minuscule to what Iran has experienced, and Iran intentionally
E o Irã faz isso de propósito, dá pra ver. Mesmo quando ataca um navio petroleiro com um drone ou atinge ativos dos Estados Unidos, o objetivo deles é destruir os ativos. Eles não estão realmente interessados em machucar pessoas. Você acha que aquele Karaj-Bar, ou como quer que se pronuncie, ou qualquer um desses mísseis iranianos avançados e esses drones não são capazes de matar a gente? Você acha que eles não poderiam ter atingido aquele piloto do F-15? Poderiam, provavelmente. Mas não fazem isso, em grande parte, porque seguem as leis da guerra e não têm esse interesse. Na verdade, eu acredito que para o Irã, e provavelmente para boa parte da resistência, matar pessoas não é visto como a coisa mais desejável, considerando os princípios que eles seguem. Mas pode ser que, sabe, soldados americanos mortos acabem ajudando a causa iraniana, no sentido de gerar pressão dentro do sistema político dos Estados Unidos para reduzir o conflito ou até se retirar. Mas essa não é a intenção deles. E se fosse, como você disse, Dani, eles poderiam ter feito muito mais. Você não precisa ser tão específico. Com certeza. Eles sabiam onde estavam as tropas que fugiram da Quinta Frota no Bahrein e começaram a se hospedar nos hotéis. Ou mesmo, nos Emirados Árabes, começaram a ficar nos hotéis. Eles sabiam onde esses hotéis ficavam. Poderiam facilmente. Mas aí, sabe, você acabaria colocando em risco os trabalhadores migrantes nos Emirados e no Bahrein, a população árabe, enfim. E no fim das contas, parece que a resistência está pensando um pouco mais em moral e princípios, pasme, do que o império. Eles são muito mais cautelosos em tudo. Os Estados Unidos não são. Israel, com certeza, também não é. E não vamos esquecer que o Trump disse que ia acabar com a civilização deles. Isso não é uma ameaça vazia. Não é, porque eles já começaram, de certa forma, a fazer isso, ou pelo menos tentaram. Você viu aquelas nuvens negras sobre Teherã quando estavam atacando os depósitos de petróleo numa cidade com 12, 15 milhões de habitantes. E todos os efeitos na saúde, os efeitos que vão passar de geração em geração, que as pessoas vão sofrer por causa disso. Será que esse pessoal nos Estados Unidos se importa com isso? Será que se importa com todas as mulheres grávidas que podem ter perdido seus bebês por causa disso? Ou com a água potável contaminada e com todas as crianças que vão crescer doentes por causa disso? Será que eles realmente se importam? Não. Bom, obrigado a quem mandou superchats. Essa é uma pergunta interessante, Patrick. Você tem uma explicação de 60 segundos sobre como os Estados Unidos começaram a guerra na Ucrânia? Pergunta se a gente tem vídeos sobre isso. Quer dizer, você pode assistir a nossa cobertura sobre esse assunto ao longo dos anos. I'll give you 60 seconds. Vou te dar 60 segundos. Os Estados Unidos apoiaram um golpe violento em Kiev, na Praça Maidan, em fevereiro de 2014, com a intenção explícita de mudar o regime. E isso basicamente desencadeou uma guerra civil violenta que durou 8 anos, durante a qual os Estados Unidos incentivaram Poroshenko e depois Zelensky a usar o exército para atacar e matar o próprio povo no Donbass. Ucranianos, cidadãos ucranianos que falavam russo. 14 mil pessoas foram mortas enquanto bombardeavam civis no Donbass. E isso continuou por 8 anos. A Rússia basicamente disso precisa parar. Eles fizeram uma resolução na ONU. O Conselho de Segurança aprovou por unanimidade a implementação dos acordos de Minsk. Os alemães e os franceses sabotaram isso de propósito, assim como Poroshenko e Zelensky, para ganhar tempo para o pessoal da OTAN armar os ucranianos para uma guerra maior contra a Rússia. Ou seja, foi tudo planejado, 100%. E olha, eu estou te contando só 1% dessa história. Mas é isso que você precisa saber. A Rússia avisou. Se a Resolução 20202 do Conselho de Segurança da ONU, que tratava do processo de paz de Minsk, fracassar, não teremos escolha a não ser intervir, provavelmente. E adivinha o que eles fizeram? Pois é,
Os europeus e os americanos sabotaram de propósito a resolução de paz do Conselho de Segurança da ONU. Sabotaram de propósito. Council Peace Resolution intentionally sabotaged it. They're on record. Angela Merkel. Eles mesmos admitiram isso publicamente. Angela Merkel, François Hollande, Poroshenko e Zelensky, 4 pessoas confirmaram. Isso não é teoria da conspiração. Foi o que aconteceu. E a Rússia fez exatamente o que disse que faria. Uma intervenção humanitária para proteger seu povo no leste da Ucrânia. Aí a Europa e o Ocidente começaram todo aquele escândalo. Meu Deus, essa injustiça não pode ficar assim, essa agressão de Putin veio do nada. Como se ele tivesse acordado um dia e decidido tomar a Ucrânia. E se a gente deixasse, ele iria avançar até o Canal da Mancha. Resumindo, essa é a narrativa. That's the narrative right there. Yeah, no, great summary. É isso. Não, ótimo resumo. Gente, muito obrigado por estarem aqui hoje. Quero garantir que todo mundo saiba que o 21st Century Wire, que o Patrick dirige, esse ótimo canal, tá com o link na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então não deixem de se inscrever lá e apoiar o trabalho, assim como o Substack do Patrick. Patrick, alguma palavra final antes da gente encerrar por hoje? Final words before we head out of here today. Não, de jeito nenhum. Olha, eu quero agradecer muito, Dani, pelo convite, pela conversa. Fiquem de olho na economia. É isso que eu diria para as pessoas de verdade. Fiquem de olho na economia, bem de perto. Keep an eye on the economy, close eye. Yeah, definitely. All right, Com certeza. Beleza, pessoal. Valeu pelos superchats. Obrigado a todos os moderadores que ajudaram hoje. E claro, obrigado a todo mundo que assistiu. Antes de sair, não esquece de deixar o like. Isso ajuda o programa a subir no algoritmo do YouTube. E eu volto amanhã ao meio-dia, horário do leste, com meu amigo Mohamed Marandi. Até lá. 12 p.m. Eastern Time. See you then.